Meus queridos detailers, parte 2 da montagem da nossa caixa acústica para abafar o som e o barulho de um compressor e também da lavadora que a gente usa aqui no nosso estúdio de estética automotiva. Mudança de planos, porque eu tive que mudar os planos na metade do caminho, então mudei o esquema de como ia ser a caixa, vou ter que mexer na parte elétrica ali de novo. Cara, mudei o lance da saída de ar, enfim, mudou um monte de coisa, até o isolamento eu ia fazer com feltro, mas acabou que eu fiz uns testes ali colocando uma caixinha de som e o celular tocando música embaixo de 3 camadas de feltro e achei que abafou muito pouco, então eu comprei a lã de rocha mesmo, eu queria tentar fazer com feltro porque é mais fácil de lidar, não faz aquela fiapeira que a lã de rocha faz, mas vai ter que ser feito na lã de rocha porque eu quero algo que abafe realmente bem, então mudei. Também vou caprichar mais na ventilação. Eu ia fazer bem simplesinha, com uma entrada e uma saidinha com cooler, mas, porra, fiquei com medo. Fiz uns testes aqui, inclusive com o termômetro, e o compressor esquenta pra caralho. A máquina também esquenta muito. Isso porque aquelas ficam ventiladas. Imagina ali dentro abafado. E o que acontece? O feltro, a lã de rocha, a lã de vidro, esse tipo de coisa, eles funcionam como isolamento tanto acústico quanto térmico. Ou seja, impede a troca de calor com o meio ambiente ali, com a parte externa. Isso é bom porque não deixa um dia muito quente, não vai permitir que esse calor vá para lá, mas lá dentro da caixa a gente já tem máquinas e equipamentos gerando o próprio calor. Então aquele calor vai ser gerado ali e o próprio isolamento vai impedir que esse calor saia. Então ali dentro vai virar uma estufa, vai ficar muito quente. Então para não danificar nenhum equipamento, eu precisei bolar um esquema de ventilação que ficasse eficiente, mas que também não atrapalhasse na parte da acústica, né? Para que saia o mínimo possível de som por esses caminhos onde o ar vai entrar. Então eu vou mostrar para vocês o que eu tive que mudar e como tá ficando a nossa caixa acústica. Ó, rapaziada, então vamos lá. A caixa tá até aqui, ó, deitada. Ela já tá bem enferrujada. Cara, faz muito tempo que eu tenho isso aqui, muito tempo mesmo. Ali tá até comida, ó, que o Jax, o Rottweiler, comeu. E eu virei ela aqui para mexer em algumas coisas, ó. Até caiu chave lá dentro. Cara, já fiz bastante coisa aqui. Então, uma das coisas que eu fiz foi mexer nessa entrada. Não sei se vocês lembram, aqui tinha umas madeiras assim, que inclusive era aquela madeira lá, ó. Só que ela já tava até meio comida ali, tá vendo? Então elas iam acabar me atrapalhando. Eu tirei aqui para eu ter medidas melhores para trabalhar, né? E aí uma coisa que eu fiz também foi o seguinte, foi passar aqui, ó, esse batentezinho por dentro, em volta inteiro ali, para conseguir colocar o tampo aqui e a tampa de abrir. Como que vai funcionar? Eu vou ter uma madeira aqui, ó, de 29 centímetros que vai ser fixa, e aí de 29 centímetros para cá, ó, dá mais 45, beleza? E aí assim, esses 45 eles vão ter uma dobradiça para abrir e fazer a tampa. É área suficiente para eu conseguir entrar com os equipamentos. Lucas, por que você não deixou a tampa inteira? Por exemplo, coloca a dobradiça aqui e faz uma tampona inteira, porque eu vou usar essa lateral como ventilação. Inclusive, ó lá, já tá pronto. Isso aqui, rapaziada, é um circulador de ar desses para banheiro, para ambiente. Eu peguei num preço interessante, saiu quase o mesmo preço de comprar 2 coolers, né? Eu ia comprar aqueles coolerzinhos de computador, né? Tem uns que você consegue comprar ele 220, 110 para ligar direto na energia. Só que um desse é muito mais eficiente do que 2 coolers daquele, ficou quase o mesmo preço. Então, ao invés de ter 2 coolers, né, eu provavelmente ia colocar um cooler na entrada e um cooler na saída. Vai ter só esse aqui, jogando o ar para dentro da caixa e uma saída de ar, que aí automaticamente o ar sai de forma automática, digamos assim, né? Então, ele vai funcionar apenas jogando o ar para dentro da caixa e vai ter uma outra saída que é aquela ali, ó. Ó, eu já fiz até o furo e vou mostrar na parte de baixo para vocês como que vai funcionar. Essa saída, apesar dela ir aqui, vai ter um caminho que eu vou fazer com cano PVC para o ar percorrer. Então esse cooler ele vai ficar aqui, o cano PVC vai vir aqui, vai lá do outro lado e vai jogar o ar ali. Então eu vou ter o ar sendo jogado, né, o ar novo sendo jogado naquele canto da caixa, na parte superior, do lado do teto, e o ar ele vai sair desse lado da caixa na parte de baixo, justamente para que o ar circule por dentro de todo o ambiente. E o compressor, ele também manda bastante ar, né? Ele ventila bastante. Então, quando o compressor estiver ligado, apesar dele gerar muito calor, ele vai ajudar o ar a circular aqui dentro. E tem um detalhe, eu fiz uma manutenção no compressor, troca de óleo e o caramba, e eu deixei sem aquela capa. Ele vai com uma capa de plástico aqui, que abafa bastante, né? Então, como eu quero evitar que isso aqui superaqueça, eu deixei sem aquela capa de plástico que vai dando acabamento aqui em cima. E o fato de ter tirado a capa ela
ela segura o vento dessa ventoinha aqui. Mas o que acontece? A ventoinha, quando o compressor está ligado funcionando, você bota a mão aqui, você sente o vento. Então ela vai ajudar a circular o ar lá dentro, vai ficar bem da hora. Então voltando aqui, que eu falei para vocês, ó, aqui a gente vai ter uma madeira de 29 centímetros fixa, aonde vai ficar o cooler para fazer, né, a ventilação. Embaixo ali dessa madeira vai ficar a saída de energia e também a entrada de energia e também a entrada de água, tá? Que antes eu tinha feito lá, lembra? Eu tinha feito aqueles 2 furinhos lá, só que eu mudei de ideia e não quis deixar daquele lado. Daquele lado vão ficar apenas as saídas, é por lá que vai sair a mangueira para eu utilizar, tanto a mangueira da lavadora quanto a mangueira do compressor. Como que vai ser feita a parte de saída do ar, né? Ele vai, cara, não vai ter auxílio nenhum. O auxílio do ventilador vai ser apenas para jogar ar para dentro da caixa, e essa pressão que vai criar lá dentro, esse ar que está sendo jogado para dentro da caixa, tem que sair por algum lugar. Então eu deixei esse furo aqui, que eu fiz com uma serra-copo, beleza? Fiz um caminhozinho aqui para quê? Para tentar melhorar e abafar ainda mais o som, né? Então o som ele tem que se debater nas paradas aqui. Então eu fiz um caminhozinho, ó, para que o ar saia, beleza? E agora eu vou fazer uma forração aqui nessa madeira, vou colocar uma camada de feltro nela e ela vai vir aqui, ó, ela vai vir fechando esse sistema, ó. Beleza? Ela dá exatamente aqui, ó. Então o ar ele vai sair por aqui, beleza? Depois que ele passou por todo esse labirinto aqui. Então acredito que isso vai ajudar a abafar legal e vai manter uma boa ventilação. Ó, a lã de rocha, para quem não sabe, é esse tipo de material aqui, ó. Tá vendo? Por que eu preferi trabalhar com feltro? Por conta disso, ó. É um material extremamente... Ai, que merda. Suja a mão da gente, esfarela. Então, vou ter que fazer um esquema diferente. Ao contrário do feltro, que eu ia simplesmente vir colando nas laterais, colando no teto e tudo mais, a lã de rocha não dá, porque ela desfia. Vai tentar atacar a cola, ela vai, vamos supor, colei ela no teto, ela vai ficar um pedaço grudado ali e vai desfiar e vai cair. Então você tem que forrar, e eu vou fazer isso com placas de MDF. Beleza? Fininhos mesmo. Então eu vou encher de lã de rocha, por exemplo, aqui, ó. Eu vou encher de lã de rocha nesses vãos. Aqui a gente tem um degrau. Tá vendo? Eu tenho um degrau. Então eu vou encher de lã de rocha aqui. E aí vou vir com placas de MDF segurando esses degraus. Se você está criando uma caixa do zero, é tudo mais fácil. Você cria ali suportes para que você encha de lã de rocha no meio, né? Igual quando vai fazer parede de drywall, por exemplo, né? Mas aqui eu vou ter que fazer na manha, ainda bem que eu já tenho esse desnível, né? Então eu tenho ali, eu tenho um desnível, aqui eu tenho um desnível. Então simplesmente, ó, eu vou encher de lã de rocha nesses desníveis aqui e fechar isso aqui com uma plaquinha de MDF de 3 milímetros, beleza? Então praticamente é isso que vai ter de diferença por agora. Aqui, rapaziada, então algumas partes que nem aqui eu ainda vou usar o feltro. Por quê? Porque o feltro é mais fino, né? A lã de rocha ela é mais grossona, eu tenho medo de obstruir um pouco a passagem de ar aqui. Mas no restante, para o isolamento em si mesmo, vai ser utilizado a lã. Então eu coloquei um pedacinho de feltro aqui só para ajudar, né? E ajudar a pressionar ali, ó. Então isso aqui vai vir e vai selar ali. O som ele vai ter que passar por todo esse sisteminha aqui para sair, né? Então vai ser feito dessa forma aqui, beleza? E eu não coloquei o feltro até a ponta porque não é necessário. Eu coloquei até aqui, ele vai bater em cima dessa última madeirinha porque aqui a gente já tem a parte aberta. Aí, rapaziada, atualizaçãozinha pra vocês. É foda, cara. A gente vai fazer a coisa uma primeira vez e tem que ir mudando os planos. Eu já fiz o teto, tá? Ela tá deitada de lado. Então aqui é o teto, ó. Parte de elétrica tá aqui. Eu já mudei algumas coisas de lugares, porque essas tomadas ali, ó, elas estavam encostadas lá em cima. E aí o teto teve que trazer um pouco mais pra cá, então eu mudei de posição, mas ficou tudo certinho. O que que acontece? Aqui, vocês estão vendo que tá até meio baulado, ó. Por quê? Eu coloquei 2 camadas de lã de rocha no teto e parafusei o MDF em cima. Eu quis fazer com essa chapa de MDF, por quê? Pra segurar a lã de rocha, porque ela solta, ela esfarela. Tanto que eu tô aqui, velho, ó, o negócio pinica pra cacete, beleza? Então incomoda muito, não dá pra deixar exposto, ela esfarela, cara, vai virar uma anarquia. Se for trabalhar com lã de rocha, o ideal é que você faça isso, né? Tipo drywall, tipo um sanduíche. Coloca ela e tem que ter alguma coisa tampando. Se fosse só filtro, não precisaria, né? Lembra que eu falei que eu não ia mais usar o filtro? Por que que eu tô usando aqui? Ó, tá até grudando aqui com cola na mão. Porque é o seguinte, eu coloquei 2 camadas aqui. E eu fiz as contas ali, se eu fosse colocar 2 camadas em todas as paredes da caixa, a quantidade que eu comprei de lã de rocha não daria. E como eu tô querendo agilizar isso aqui, o que que eu decidi fazer? Eu já tinha comprado o filtro mesmo, para não ficar parado, eu decidi usar os dois. Tanto o filtro quanto a lã de rocha. Então o filtro eu usei como a primeira camada, por quê? Porque ele é mais fácil de moldar, ele fica mais bonitinho, mais certinho. A lã de rocha é mais molenga, né? Então aqui, ó, o
que eu fiz, ó? Aqui são duas camadas de filtro. Então eu coloquei um filtro, ó, um colado em cima do outro. E essa parte aqui, ela tinha um rebaixado, tá vendo? Então eu coloquei o feltro primeiramente nessa parte mais baixa, fiz inclusive o recorte ali para não ficar aquele caroço no meio. Agora o feltro, ele fez o trabalho de nivelar a superfície, ó, tá tudo nivelado. E agora eu vou vir com uma camadona de lã de rocha, bem grossa, beleza? E aí depois eu vou, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou parafusar em cima. Então vou mostrar para vocês como que vai ficar com a lã de rocha e depois parafusado o MDF em cima. Bom, rapaziada, vamos lá, com a mão toda cagada, suja de cola, resto de feltro, olha que benção. Mostrar para vocês uma parte que eu não tinha mostrado ainda, que é a parte onde vai fazer o abafamento ali, o isolamento acústico da ventilação, tá? Aquela parte onde eu fiz embaixo da casinha, né, que tá feito lá, é a saída de ar. Aqui é onde vai entrar o ar vai entrar por uma ventoinha, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai entrar por uma ventoinha, só que essa ventoinha ela vai estar do outro lado, que eu quero que ela tenha distância e eu não quero que ela fique aparecendo. Ela vai ficar virada para um canto que ela fique escondida, beleza? E o ar vai ser trazido por esse cano, que vai ser embalado aqui ainda, né, enrolado com o feltro, tá ligado? Vai entrar nessa caixa, né? Então por que eu não deixo o ar saindo direto pelo cano? Porque vai acabar dando muito eco, beleza? Vai acabar dando muito eco e saindo boa parte do som pelo cano. Então o cano vai levar o ar de um lado para o outro da casinha. E Lucas, por que você não coloca a ventoinha direta aqui? Porque como eu disse, isso aqui vai ficar de um lado, tem que ficar de um lado para que o ar circule, beleza? E a ventoinha vai ficar do outro, porque eu quero esconder as coisas, né? Eu não quero que a ventoinha fique à mostra, fique aparecendo e tudo mais, né? Então, depois de montado, vocês vão entender certinho. Mas, dependendo do seu projeto, a ventoinha poderia ser direta aqui, em um desses buracos, e do outro lado lá é a entrada de ar, enfim, né? Vai depender do modelo de caixa que você quer fazer. Então, aqui, como que ficou a parada? O ar vai ser trazido pela ventoinha para esse buraco aqui. Aqui tem um buraco um pouco maior, né, que eu fiz aqui. Eu tive que fazer com a tico-tico, mas ficou bom. Depois eu isolo certinho, beleza? Você poderia deixar simplesmente assim, um buraco para que o ar saísse. Como a ventoinha que eu comprei, ela veio com essa paradinha aqui, ó, que conforme venta, ó, ela abre, né? Então, enquanto não estiver ventando, ela tá aqui, começou a passar o vento, ela abre. Ela veio com isso. Então, para não desperdiçar, não jogar fora, eu fiz o furinho aqui certinho para encaixar ela. Então, quando olhar lá de dentro, ó, ela vai ficar com esse aspecto aqui. Começou a ventar, ela abre. Então, vai ficar chique a parada, né? Inclusive, eu acabei de refazer uma parte aqui, porque ó, eu já tinha colado o filtro, esqueci de furar. Aí ele enrosca, fica um pé no saco. E aqui por dentro, ó, é isso. Aqui é tipo uma caixa mesmo fechadinha, ó. Eu fiz bem isoladinho, né? Eu poderia colocar essas madeiras direto na madeira da casinha lá dentro, só que a parte onde isso aqui vai, ela tá toda desnivelada, ia ter que ficar isolando, ia ficar passando ar, ia ficar uma bosta. Então eu fiz isso aqui, né? E depois isso aqui eu vou acoplar lá dentro da caixa acústica, beleza? Existem várias formas de fazer, eu tô fazendo da forma como eu acho melhor, que vai isolar mais. Então, percebam que ó, tem um furo aqui e um furo aqui. O ar ele vai entrar por aqui, ele vai passar e sair por aqui, beleza? Então agora eu vou colar o filtro de novo aqui e fechar essa caixa e ela tá pronta, beleza? Completamente isolada. Então o ar passa com tranquilidade por aqui, sem problema nenhum, mas o som tem uma certa dificuldade, né? Ele vai se debatendo e quanto mais disso aqui tiver, melhor. Aí, rapaziada, depois de montado, ó, tá bem firme já. Aqui quando ventar, ó, ele vai ter esse balanço que eu falei pra vocês. Quando o cooler não estiver ligado, ele fecha e abafa ainda mais. Então, mas seja um plástico, acredito que ajude um pouquinho aí. E o ar, ele vai entrar por aqui e sair por aqui. A gente tem todo aquele caminho aqui dentro para o ar percorrer e ele vai chegar aqui do outro lado da caixa por meio de um cano, que também vai estar isolado, beleza? Vou montar ela agora lá dentro e vou mostrar para vocês depois. Prontinho, rapaziada, parte de forração praticamente toda finalizada, tá? Atualizando vocês aqui, tá faltando somente a forração da porta em si, né? Que aqui vão as portas, a parte onde vai entrar a ventilação, mas já tá instalado lá, ó, o nosso abafador, né? Para a parte de ventilação. Então vou colocar a ventoinha, puxar o cano, puxar a fiação, montar a parte da frente, mas já tá quase toda finalizada, né? Lã de rocha quase completamente aí escondida, para não ficar pinicando, não ficar incomodando. E é isso aí, aqui um cuidado especial, trabalhei só com um feltro ali em volta, porque a lã de rocha fazia muita bagunça, então eu tenho espaço para mexer na fiação, caso precisar. Agora é fixar os fios, colocar tampa e vou mostrar para vocês o resultado final. Aí, rapaziada, mais um trechinho para vocês aqui. Esse aqui é um encanamento
que vai levar o ar, né? Então, como eu tava com medo do cano PVC acabar deixando passar muito som e amplificar, eu fiz essa vedação cabulosa. Então ficou aqui, ó, com umas 4 camadas de filtro pelo menos, né, para conseguir levar esse ar de um lado para o outro. Então esse cano aqui, ele vai fazer a ligação daqui com aquela parte lá que também é toda vedada. Vou fazer a instalação e depois eu volto com mais um corte para vocês. Lembrando que nesse ponto aqui, ó, eu já consegui terminar a forração do assoalho e já passei os fios. Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte, vamos para a parte 3, finalização da nossa caixa acústica. Ela está praticamente pronta. Eu só vou dar finalidade para 4 peças de feltro que sobraram aqui, então vou colar por cima ali do MDF para não ter problema, mas a gente já tem a caixa praticamente pronta. Eu precisei fazer alguns ajustes, algumas mudanças também no sistema de ventilação, digamos assim, potencializar um pouco o sistema de ventilação, porque com um só não estava ficando eficiente. Mas vou mostrar para vocês. Inclusive a gente já testou essa caixa ontem, ficou, cara, absurdo o quanto diminuiu, tipo, ficou melhor do que as expectativas, assim, abafou muito barulho, e eu quero mostrar para vocês o que a gente ainda vai fazer e depois o resultado final. Ó, então aqui a gente tem a parte interna da caixa, né? Vocês já vão reparar uma mudança aqui, que é o seguinte, ó, antes eu tava com uma ventilação aqui jogando o ar para dentro, né? E ali era só uma saída de ar, né? Agora o que eu fiz? Eu adquiri mais um, comprei mais um desses circuladorzinho de ar e coloquei ali no lugar daquela saída. Porque eu notei que aqui, apesar do cooler tá jogando o vento para dentro, a gente notava um pouco do vento saindo. Ou seja, o caminho que eu fiz ali pro ar percorrer, ele tava difícil, digamos assim, né? Então era muito vento, porque esse ventiladorzinho ele tem um poder de ventilação bem bacana, né? Era muito vento, chegava lá, ele sentia muita resistência, ele acabava voltando, né? Dava um retorno, né? Um refluxo, digamos assim, na ventilação, né? Então o que eu fiz? Eu botei aquele ali puxando. Então esse aqui ele puxa o ar do sistema de ventilação e esse aqui de fora ele empurra o ar. Então dessa forma, cara, melhorou muito a eficiência. O ar aqui dentro circula demais, né? Ali tá a parte da saída de ar, que eu vou colocar um pedaço de cano aqui, mas isso aqui é um potezinho que eu arranquei o fundo, ó. É só para não deixar, porque aqui é um sanduíche, lembra? Vai lã de rocha aqui dentro, então é só para evitar que, pô, caia lã de rocha, caia sujeira e acabe obstruindo, tá vendo ali entre as duas camadas, a saída de ar da parada. Então aqui depois vai tipo uma conexão de cano PVC aqui, esse potinho é só para quebrar um galho aqui por enquanto, né? Já passei aqui, depois eu vou mostrar para vocês a parte de alimentação, tanto elétrica, tá no cantinho aqui, ó, quanto a alimentação da água da máquina. E o que eu fiz, rapaziada? Eu decidi fazer uma alimentação fixa, né? Antes, o que eu ia fazer? Eu ia fazer essa mangueira, passar a mangueira por um buraco e ligar lá na torneira. Só que o que eu decidi fazer? Eu decidi deixar ela fixa na caixa, né? Para não ficar mexendo. Já vou mostrar para vocês. E ali, ó, eu também tirei aquele engate rápido. Por quê? O engate rápido, rapaziada, ele vira e mexe, ele pinga, né? Ele não tem uma vedação perfeita. E se ficar pingando aqui, vai zoar a caixa, porque é MDF, vai, cara, estufar esse MDF, mofar, vai virar uma loucura aqui dentro. Então eu não posso ter vazamentos aqui dentro, beleza? Então por conta disso, eu tirei o engate rápido e coloquei um negócio bem reforçado aqui mesmo, bastante veda-rosca nessa conexão aqui, para realmente fiz os testes, não vaza nada. Inclusive da primeira vez que eu fiz, vazou, né? Não sei se vocês vão ver uma manchinha ali, ó. Olha lá, no MDF começou a pingar. Então eu retirei, coloquei mais veda-rosca, bastante, apertei com alicate de pressão até sair sangue mesmo da parada. Lógico, não vai espanar a parada, né? Mas deu um bom aperto para realmente evitar problemas aqui de pingar e de zoar, porque isso aqui não pode molhar, beleza? Eu tava até meio relutante em colocar isso aqui, eu ia deixar só na lã de rocha, para não ter esse problema se caso pingasse, zoar o MDF. Só que, cara, é impossível ficar em contato com essa lã de rocha, é uma merda, pinica a gente, é um pé no saco. Então o que dava para deixar ela escondida, eu deixei, beleza? Então é isso. O que eu vou fazer agora? Eu ia deixar com essa aparência do MDF, mas como sobrou feltro, eu vou vir aqui e vou colar aquelas placas de feltro, vai ficar mais com essa aparência assim, né? Eu só não vou colar no teto por conta de ter um pouco de medo de, com o tempo, descolar, cair em cima das máquinas e acabar abafando ainda mais. Então no teto eu vou deixar assim, mas no restante, né, nas laterais, vou colocar mais uma camada na porta também, então vou usar o resto do feltro que eu coloquei. Então eu vou fazer isso e já volto para mostrar para vocês então o resultado final, né, e também a questão de realmente, vamos testar, né, ver a eficiência da parada. Rapaziada, então mostrando para vocês a parte de baixo,
né, como que ficou. Eu virei para conferir a saída de ar. Pô, ventila legal aqui, dá para sentir bem o fluxo de ar saindo por ali, ó. Olha lá, para aquele buraco ali que ficou específico para saída de ar. Então aqui o ar só sai, né, e ele tem outro lugar lá para entrar. E aí a parada aqui é a seguinte, eu tava colocando também esse, dando um talento, né, nos rodízios, joguei ali um produtinho ácido para tirar um pouco do ferrugem, vai enferrujando com o tempo, né. Mas já está bem deteriorado, só que eu não quis trocar todos, que eles ainda estão funcionando. Então eu só joguei um WD e depois uma graxa branca ali. E esse do meio aqui é novo. Coloquei mais um no meio, porque antigamente já tinha, acabou caindo, né? Só que agora, como vai ter máquinas pesadas lá dentro, é bom colocar para evitar dele dar aquela cedida e baixada no meio, né? Só que ele era um pouquinho mais alto do que os outros, então precisei fazer um rebaixo ali de um meio centímetro mais ou menos, para não ficar meio... manco a parada, né? Então é isso, agora é conferir o restante. Rapaziada, vocês não têm noção, mas tá dando muito mais trabalho do que era pra dar, velho. Sempre tem uma coisinha nova, sempre aparece algum imprevisto no meio do caminho. Acabei de parar agora, fui trocar essa conexão aqui, ó. Troquei toda, é que eu deixei lá, não vou conseguir mostrar a antiga pra vocês. Acabei esquecendo no balcão da loja, tá? Mas o que que acontece? A conexão que veio aqui, ó, né, essa parte de cima onde a gente rosqueia e o pino que entra ali junto com o O-ring, ela já estava toda oxidada, toda enferrujada, então estava pingando água por aqui também. Eu consegui arrumar o vazamento que tinha aqui, né, que era por conta do engate rápido. Coloquei um adaptador aqui, ó, apertei bastante, passei bastante veda-rosca, fiz o isolamento, não pinga mais, só que aí começou a pingar desse lado. Então tive que ir lá, aqui na minha cidade tem uma loja que é especializada em mangueira, essas paradas, eles têm até uma máquina para colocar isso aqui, e aí eles fizeram para mim, trocaram toda essa conexão para que não vazasse. Então é isso, porque se dependendo do modelo que você fizer, não vai ter problema, só que aqui, velho, se ficar pingando água, vai me fuder. E ó, só para mostrar para vocês como tá ficando, ó, já tô fazendo o isolamento, falta somente essa parede e uns detalhes aqui perto da porta, beleza? Mas ó, para vocês verem, no teto, ó, eu coloquei ali o que sobrou de filtro, mas eu não vou colocar no teto inteiro, por conta do que eu falei para vocês, que se por um acaso com o tempo isso aqui soltar e cair em cima da máquina e eu não ver, pode abafar e esquentar muito a máquina. Sem falar que o compressor, como eu já mostrei para vocês, eu deixei sem aquela capa de plástico, então a hélice dele tá exposta. Se cai o filtro em cima da hélice, enrosca, me rebenta com tudo. Então no teto vai ser a única parte, né, teto e o chão aqui, né, o assoalho, eu não vou colocar filtro, mas nas laterais eu vou colocar o que sobrou de filtro, já garante um pouco para mais aí de isolamento. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá mostrar a parte final, ou a parte 3 ou a parte 2, eu não sei. Tô gravando esse vídeo agora sem realmente decidir se eu vou fazer 3 partes desse vídeo ou se eu vou fazer 2. Então, se você tá assistindo em 3 partes, seja bem-vindo à parte 3. Se você já tá assistindo em 2, eu sei que vai ficar um pouco mais longo, mas eu compacto tudo num vídeo só, tá? Então é o seguinte, já faz mais de um mês que a caixa ficou pronta, correria, não consegui editar e tudo mais, mas isso foi bacana, inclusive, para anotar algumas coisas da caixa, inclusive falar para vocês de um problema que eu tive na caixa e como eu corrigi isso aí, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final, depois de pronto, e dar ali as minhas opiniões sobre o trabalho, se eu mudaria alguma coisa, beleza? Vamos lá, vou mostrar a caixa para vocês como ficou. Então essa aqui é a nossa caixa, tá faltando ainda dar uma mão de tinta decente nela, a gente limpou e tudo mais, mas ela tá com uma mão de tinta bem ruim, inclusive aqui, ó, tá vendo? Se jogar uma tintinha aqui na lateral, só joguei um spray velho que eu tenho aqui, depois eu vou dar uma mão nela toda, inclusive vou pensar, se depois eu fizer um upgrade nela, né? Tô pensando em colocar outro acabamento aqui em cima. Coloquei esses parafusinhos porque a cola ficava soltando, mas tô pensando em colocar outro acabamento aqui em cima e fazer um negócio de PVC aqui para ficar liso, né? Não ficar essas marcas de madeira. Então tô pensando em colocar um PVC, uma placa de PVC envelopada aí com um preto brilhante ou um preto fosco, para ficar realmente uma caixa tipo lisa, bonitinha, não ficar com essa aparência de madeira assim, tá ligado? Então foca aí, vamos ver. Aí, ó, beleza? Então, assim, tem algumas coisas que pode ser que eu faça um upgrade com o tempo, mas ela tá pronta. Um detalhe que eu tenho para falar para vocês que eu precisei prestar atenção. Eu não tive problemas com a mangueira do compressor, porém com a mangueira da VAP, né, da lavadora, que no caso é a IPC, eu tive problema, porque a máquina ela vibra muito. Então, a mangueira ela acabou comendo com o tempo aqui.
beleza? Então ela furou e começou a vazar, tive que cortar um pedaço, chumbar de novo ali a parada, né? Então eu coloquei esse aspiral aqui que protege a mangueira, inclusive eu recomendo. Essa mangueira já tinha uma aspiral dessa nela inteira, só que já estava velha, ela vai ficando, sabe, de raspar no chão, ela vai ficando muito feia, então eu tirei, né? Depois eu preciso colocar inclusive na mangueira inteira, porque isso aqui ajuda muito a proteger a mangueira, tá? Então uma aspiralzinha com essa já vai te ajudar, porque com a vibração da máquina você pode ter uma ruptura da mangueira aqui. Tá? Então vamos lá mostrar para vocês como que ficou aqui dentro, né? Então lembrando aí, ó, disjuntores, tá? Aqui eu tenho a lavadora, aqui eu tenho o compressor e aqui eu tenho o cooler, beleza? Olha lá, liguei, ventilação tá ativa. A máquina não liga porque é ligada no controle, igual vocês já sabem, inclusive testei isso aqui já muito e, velho, é muito bom, muito prático. Coloquei um negocinho desse aqui de colocar chave para moto, aí eu deixo no pescoço, facilita muito a execução do serviço, bem bacana mesmo. E o compressor não ligou porque ele já tá cheio, tá? Depois eu esvazio ele ali para mostrar para vocês. Vou abrir aqui, ó, uma mão só um pouco difícil, que ela dá uma pressão. Olha lá, trinquinho aqui embaixo, né? Uma braçadeira aqui de colocar mangueira na parede, essas paradas assim. E esse ficou o resultado, ó. A largura do revestimento, velho. Então esse aqui ficou, inclusive, o acabamento final, tá? Então aqui dentro, ó, precisei mudar algumas coisas aí. Sinceramente, como faz um mês que eu gravei, não sei se tá a mesma coisa. Vamos ver na hora da edição, né? Porque eu precisei baixar um pouco. Essas coisas, elas estavam encostadas lá no teto, mas o teto ele baixou um pouco, né? Por conta do feltro. Então precisei mudar um pouquinho a posição das coisas. Ó, lembra que inicialmente essa caixinha aqui que faz o liga-desliga pelo controle remoto, ela tava mais para cá, eu voltei para lá. Então mudei algumas coisas de posição, mas a ligação é completamente a mesma, tá? Eu só reorganizei aqui, beleza? Tomadas de 20 amperes, tanto para o compressor quanto para a lavadora. O sistema aqui da ventilação, como vocês sabem, isso aqui é um cano PVC, né? Que eu fui enrolando feltro em volta dele para abafar o som. Tanto que ele ficou até bem grossão, ó, o cano é bem mais fino do que isso. Lá a gente tem aquele labirinto e o ar saindo por ali. Então eu tenho um cooler lá jogando o ar para dentro da caixa, né, puxando o ar desse sistema aqui, e um cooler aqui jogando o ar para dentro do sistema, para dentro da caixa, beleza? E aproveitei o resto do feltro, né? A superfície toda era igual ao teto, ó, igual ao teto e igual aqui no chão, era só o MDF por cima daquela lã de rocha, mas eu aproveitei o resto do feltro para não ficar com o feltro sobrando, cara, é melhor errar para mais, né? Então fui colocando, recortando, cara, fiz o recortezinho bonitinho lá atrás. Olha como que o negócio ficou com um acabamento, velho, profissional, tá vendo? Ficou bem bacana, bem colado, não tive problemas com superaquecimento, ventila legal, né? Lógico que em dias muito quentes, quando a gente abre tá bem quente aqui dentro, né? Mas dá conta de circular o ar para não deixar que os equipamentos se danifiquem. E também eu não tenho uso tão severo. Se o teu uso for muito severo, cara, se ligar isso aqui, desligar toda hora, como é no caso, por exemplo, de um nebulizador, alguma coisa assim, se você usa muito um tornador, enfim, se você fica ligando e desligando o compressor muito, velho, que não é o meu caso, talvez eu aconselharia também, além desse cooler aqui, além daquele cooler, eu colocaria um outro cooler na saída, empurrando o ar para fora da caixa, né? A saída ali não tem nada nela, tá? Não tem nada naquela saída ali, é simplesmente um buraco. Então eu tenho o ar sendo jogado para dentro e automaticamente ele vai procurar um lugar para sair. Então ele sai por ali, beleza? Mas se você usa muito, eu recomendo que você sim coloque um cooler também forçando a saída do ar para ter uma eficiência melhor ainda de ventilação. No meu caso, como uso do compressor, que é o que mais esquenta, né? Como o uso do compressor é tranquilo, ele não fica ligando muito, desse jeito tá de boa. E cara, a diferença é muito absurda. Eu só acho que infelizmente eu não consigo mostrar essa diferença para vocês. O áudio da câmera aqui ele não pega tão perfeitamente, né? Ele acaba abafando, mas eu vou tentar mostrar isso para vocês de novo aqui, principalmente com o compressor. Ó, vamos lá, fiz um corte no vídeo porque eu liguei aqui a mangueira, esvaziei um pouco o compressor. Vou ligar ele aqui agora para vocês terem uma noção do barulho com isso aqui aberto, e aí eu vou fechar a tampa. Então é isso aqui, cara. A máquina é muito mais potente. Quando a gente fecha, olha a diferença disso aqui, ó. Cara, então assim, fica ridículo, velho. É muito, muito pouco. O quanto isso aqui abafou foi surreal. Então valeu a pena todo esse trabalho, ó. Valeu a pena. Deu muito trabalho, não foi barato, tá? Até para passar uma relação para vocês, cara, para fazer isso aqui, deixa eu tentar fechar aqui, ó. Uma mão só é meio complicado porque eu tenho que dar uma forçadinha nela. Aí.
Eu gastei aqui, rapaziada, na casa de uns R$ 1.500, tá? Só de cooler foi 150 cada, de lã de rocha, feltro, parte elétrica, pra vocês terem noção, ó, disjuntor assim, beleza? Cada um disso aqui é uns 30 e poucos reais, então só esses três aqui deu 100. Fiação, né, o cano, a parte de madeira, eu gastei mais uns 100 só com essas madeiras aqui, ó, para fazer essa tampa, mangueiras, conexões. Então assim, parece que não, mas vai somando, só aqui foi uns 1.500 a 1.600 reais para fazer essa caixa. E ainda falta tinta, ainda faltam aí alguns detalhes, beleza? Então assim, mais valeu a pena, resolveu o meu problema. E eu ainda tô querendo, né, deixa eu abrir de novo aqui. Mesmo assim, eu não vou ligar a lavadora agora, que vai ficar desajeitado para fazer com uma mão só. Mas a lavadora, ainda assim, eu acho que ela poderia diminuir um pouco, cara. Essa lavadora é muito barulhenta. Apesar de ser uma máquina muito top, eu tô querendo adquirir um outro modelo. Se você tá numa região aí que pra você não... Você tem um ponto comercial, você sabe, já não é uma área residencial como a minha, se o barulho pra você não é um problema, eu super indico, é um canhão de máquina essa IPC, é uma Pro 1600. Beleza, rapaziada? Então esse aqui é o resultado final. Um único problema que eu tive com a caixa foi a vibração que acabou cortando ali, beleza? E depois vai faltar um detalhe, né? Porque essas mangueiras, estão vendo que o carrinho tá do lado aqui, ó, eu costumo deixar ela aqui. Só que a gente vai colocar os suportes de mangueira aqui da Cracos, beleza? Então quando ele chegar eu vou gravar para vocês verem a diferença e a facilidade que vai dar aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beleza, rapaziada, peço desculpas por ter demorado um pouco, correria do dia a dia, não dá para ficar parando para editar, dá muito trabalho, eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que achar um tempo no meio do serviço. Eu tenho a parte de serviço de estética automotiva, tenho a Santa Limpeza, que é a minha empresa de higienização de estofados também. Enfim, é muita loucura, é muita correria, atenção para aluno e tudo mais, tá? Mas acho que um conteúdo como esse vai ajudar muita gente que precisa diminuir um pouco o barulho aí na estética, com lavadora de alta pressão, com compressor, beleza? E antes de finalizar, fica aqui o convite. Aqui embaixo nos comentários e também na descrição do vídeo vai estar o link para você conhecer a Detailflix, beleza? Que é a nossa plataforma de ensino de estética automotiva e tem curso de higienização lá dentro também. Lá dentro tem curso de polimento, higienização, lavagem, a melhor plataforma de estética automotiva do Brasil, beleza? Clica aqui pelo menos para você conhecer a parada. Tamo junto.